Bom, prevenir a dengue deve ser uma obrigação de cada cidadão. Não deixar pneus, embalagens e recipientes que podem acumular água jogados nos terrenos são cuidados importantes para evitar a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Com uma garrafa PET dessas de refrigerante de 2 litros, é possível fazer uma armadilha que prende e mata o mosquito. A invenção é do professor Maulori Cabral, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, professor. Obrigada por ter vindo. Como é que funciona essa armadilha aí? Essa armadilha constitui um instrumento educacional. Ou seja, é uma coisa que as pessoas têm que conceber que para usar, primeiro tem que ter um compromisso, assumir um compromisso. E fazer a sua parte de combater. Fazer a sua parte, ou seja, se você chegar na sua casa e eliminar completamente toda e qualquer recipiente que sirva de criadouro para mosquito, você agora pode instalar a sua mosquitérica, que é a mosquitoeira genérica. Agora, era isso que eu queria perguntar ao senhor. O senhor vai mostrar aqui pra gente como é que faz, parece ser super simples, um material, aliás, que todo mundo pode ter em casa, uma garrafa PET. Esse daqui é um pedacinho de microtule. De tule, microtule, ou seja, com um furinho bem pequenininho. O véu de noiva. Aquele usado para véu de noiva. O senhor estava dando uma dica que se ele for colorido é mais barato ainda nas lojas, se você for comprar um véu de noiva branco, você paga mais caro. O branco é mais caro. Agora, se comprar preto, roxo, marrom, fica mais barato. Fica mais barato ainda, o que é ótimo, que a garrafa, por exemplo, já é de graça. Aí a gente tem um pedacinho de lixa. De madeira. Lixa de madeira. Um pedaço. Fita isolante comum. Uma tesoura. A garrafa PET e o lacre. Ah, isso é que é importante. O lacre que vem junto da tampa da própria garrafa. Exatamente. Então vamos lá, como é que faz, professor? Primeiro, com a tesoura, corta 2 partes da garrafa. Ou seja, você fica com um copo e fica com um funil. Perfeito. Esse funil, na parte interna, vai ser lixado para tornar a superfície interna áspera. A finalidade desse caráter lixado é fazer com que, quando esse copo ficar com água e for colocado o funil fazendo de tampa, a água que fica pela parte externa ganha a superfície, por ser áspera, a água sobe por capilaridade. Com isso, é como se ela aderisse. Aderisse e sobe. Né? E com isso, a área de superfície, que é evaporação, passa a ser maior. Porque se não tivesse lixado, seria somente a parte do corpo líquido da água. Ou seja, da superfície da água. Agora você tem a superfície da água e mais a superfície... A parede interna desse funil feito com a garrafa. E os mosquitos, as fêmeas, para botarem os ovos, elas identificam os recipientes pela água que está evaporando. Ou seja, ela, vendo esse recipiente, ela vai escolher esse recipiente para colocar os ovos. Você disse vendo, mas na verdade é detectando, porque ela tem sensores térmicos que detectam e definem onde está o ambiente com a água evaporando. Perfeito. E o resto do material? Por exemplo, o filozinho e o lacre, como é que são usados? Depois de lixado a parte interna do que eu chamo de funil, a gente vem com o microtule e vai fazer uma rede ou uma tela para prender qualquer larva que por acaso esteja aí dentro. Esse microtule, usando o lacre, e o lacre já tem uma posição especial, que é igual a que estava antes, com uma simples contato, você Perfeito, ele ajusta. Ajusta, pode dar um acabamento para ficar mais elegante, isso é fundamental, né? E aí, essa mosquitérica que está sendo construída, agora pode ser colocada da seguinte forma: enche de água até a metade do cone, né? E coloca dentro da água comida que O que é essa comida? Essa comida pode ser qualquer grão triturado. Um grão cru, principalmente grão de alpiste, grão de arroz. Perfeito. Cru. E aí depois prende com a fita isolante? E aí, quando está com a água,
coloca a fita isolante para vedar as duas partes. Perfeito. Agora, essa quantidade do grão, quanto que é? Um punhadinho? Não, 4 grãos de alpiste. Já é suficiente. 2 grãos de arroz. E aí... Ou uma pelota de ração para gato, ração felina. Canina não funciona? Não, canina não funciona porque tem gordura. E a gordura faz uma nata por cima da água que atrapalha a evaporação e impede que os mosquitos respirem. Agora, essa armadilha deve ser colocada do lado de fora de casa, ao ar livre, ou dentro de casa, num lugar onde costuma ter mosquito? Normalmente no local que deve ter mosquito, mas essencialmente na sombra. No local sombreado. Porque seja interno ou externo? Seja interno ou externo. Porque os mosquitos que transmitem a dengue, os mosquitos da espécie Aedes aegypti, eles têm fobia à luz. Onde estiver iluminado, eles não vão. Mesmo em casa, se ele for te picar, ele vai para a tua sombra. Ou está no local que já é sombreado. Agora, as pessoas, a gente sempre ouve falar que o mosquito se prolifera em água limpa. O senhor estava comentando comigo que água limpa é um conceito que é diferente quando a questão é o Aedes aegypti. Que água já é, que tipo de água já é suficiente para o mosquito se proliferar? Os mosquitos, para proliferar, eles precisam de alimento. E esse alimento, normalmente, são micróbios. Micróbios. Por isso você coloca o grão dentro da água, que os grãos já vêm com micróbios próprios. Encontrando a água, eles proliferam. E quando a fêmea vem botar os ovos no recipiente, ela, antes de colocar os ovos, ela examina se a água tem alimento para a prole. Se não tiver alimento, ela não põe os ovos. Por isso, a água limpa e parada, como a gente vai entender água limpa como água potável, essa água potável não tem nutrientes. E se não tiver nutrientes, a fêmea não escolhe. Isso é um ato maternal. Agora, por que essa armadilha é mais eficiente, por exemplo, que o fumacê, que o larvicida colocados pelos agentes de saúde? Nossa, que pergunta, hein? O que caracteriza as ações que têm sido adotadas desde que o Brasil passou a ser um portador de dengue, né, é que as ações são dirigidas para os mosquitos adultos, ou seja, as pessoas buscam a eliminação dos mosquitos adultos usando fumacê. Mas os mosquitos, como seres vivos, eles existem sob 4 formas vitais. Uma forma, que é aquela forma que não tem tempo de duração, ou seja, pode se manter vivo durante muito tempo, adormecido ou em latência, ou ainda hibernando, é o mosquito sob a forma de ovo. E nesse estágio, ele pode ficar grudado na superfície de um recipiente, vivo por até 2 anos. E aí o ovo. Agora, no dia que a água atinge a altura que o ovo foi fixado, esse ovo, desse ovo eclode as larvas. E as larvas comem. E por isso elas passam e vão atravessando a malha. Elas atravessam a malha. Pois é, eu queria que o senhor explicasse exatamente como é que vai funcionar. Vai ficar água na superfície? Não, a água vai ficar no meio dessa altura aqui, ó. Tá? Estou me olhando aqui, ó. Tá. Então, a água fica por aqui. Então tem a camada de ar em cima. Agora, as fêmeas põem os ovos, na beiradinha na superfície. Aí você tem que completar o nível da água. Porque senão nunca vai chegar no ovo. Perfeito. Na hora que do ovo eclode as larvas, essas larvas mergulham e vão se alimentar lá no fundo. À medida que elas vão crescendo, elas ficam presas lá dentro. E aí se transforma em pupa dentro da mosquitérica. E depois de pupa em adulto, que também fica dentro da mosquitérica. E aí o mosquito fica preso aí dentro. Diferente do fumacê, que acaba com os adultos, e a larvicida, que acaba com as larvas. Esse acaba com todos. Muito obrigada, professor Maulori Cabral, do Instituto de Microbiologia, professor Paulo de Góes, da UFRJ. Obrigada pela sua participação e por nos ensinar a produzir aí essa armadilha maravilhosa. Obrigada. Um bom dia para o senhor.